A narrativa do dilúvio, usualmente compreendida como um vasto evento hídrico e a edificação de uma imponente embarcação por um homem justo, esconde uma complexa trama cósmica. Submerso pelas águas, desdobra-se um conflito de dimensões espirituais que, ao romper as barreiras terrenas, exigiu uma intervenção divina de severidade inigualável. Os dias que precederam Noé não se restringiram à manifestação da iniquidade humana. O firmamento foi invadido por forças supraterrenas e a terra transformou-se em cenário de uma degradação sem precedentes. Em Gênesis, capítulo 6, o texto sagrado nos revela que os filhos de Deus, ao contemplarem a beleza das filhas dos homens, as tomaram como esposas. Desta união incomum emergiram os Nefilim, seres gigantescos que conquistaram notória fama na antiguidade. Estas criaturas híbridas, originárias da fusão entre anjos decaídos e mulheres, representavam mais que uma mera peculiaridade ancestral. Nelas residia a semente de uma geração perversa que desvirtuava o propósito original da criação divina. O Criador discerniu que toda a carne havia se aviltado, e os desígnios do coração humano estavam continuamente voltados para o mal. A corrupção atingiu uma profundidade assustadora, impactando não apenas a moralidade, mas a própria essência genética da humanidade e das criaturas. Parecia que a obra divina era reescrita por mãos rebeldes. O desígnio maior para a humanidade, iniciado com o primeiro homem, era sabotado internamente pela complacência das paixões humanas e pela ação direta de inteligências celestiais caídas. A sanção divina do dilúvio, portanto, não foi apenas um ato de juízo, mas também de salvaguarda. Deus elegeu Noé, um homem íntegro e justo em seu tempo, e o instruiu a edificar uma arca. Este empreendimento, longe de ser meramente arquitetônico, constituía uma declaração incisiva contra o sistema corrompido vigente. Cada elemento da construção da arca simbolizava resistência. Cada jornada de trabalho era um alerta sonoro. E quando a porta da arca se selou, não foi apenas a madeira que vedou o caminho. Era a mão do Altíssimo, inaugurando um novo ciclo na história da humanidade. O dilúvio não se configura como um ponto final. Ele marca o encerramento de uma era, o aprisionamento de entidades espirituais e a promessa de que a linhagem da mulher permaneceria indestrutível. Conforme as águas alcançavam a terra, selaram também os portais que haviam sido abertos. Os gigantes foram subjugados e os espíritos que os geraram acorrentados. O mundo primordial pereceu, e com ele a tentativa das inteligências celestiais rebeldes de usurpar o trono da criação. É notável a recorrência de relatos similares em diversas civilizações antigas. Os sumérios mencionam Enki e os Anunnaki. Os babilônios narram divindades que aniquilam a humanidade através de um vasto dilúvio. Até os gregos possuem mitos sobre titãs e uma catastrófica inundação. Essas narrativas convergem para uma verdade espiritual que transcende épocas. O planeta já testemunhou uma rebelião do espírito, e esta foi julgada pela força das águas. Entretanto, assim como alertou o Cristo em Mateus, capítulo 24, a vinda do Filho do Homem guardará semelhanças com os dias de Noé. Se os antigos foram avisados e negligenciaram, seremos nós, nos tempos atuais, capazes de discernir os mesmos sinais? Indiferentes, vislumbramos o retorno da mesma corrupção, agora camuflada, mais astuta e envolvente.
Aquilo que outrora foi contido pode ser novamente liberado. Continue conosco para desvendar os indicadores desta nova revelação. Se a alvorada de Noé foi encerrada pelo som das águas e o silêncio dos túmulos, qual foi o destino das entidades espirituais que afrontaram a ordem divina? O julgamento não se findou com o dilúvio. A narrativa bíblica insinua que, além da aniquilação física, houve uma ação espiritual velada, o confinamento de seres celestiais decaídos em recintos conhecidos como profundezas. De acordo com a primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículos 19 e 20, após sua partida, o Messias anunciou aos espíritos em cárcere que em tempos remotos desobedeceram enquanto a paciência divina se estendia nos dias de Noé. Pedro revela uma dimensão oculta do dilúvio. Este demarcou um limiar, um divisor espiritual, uma prisão erigida para deter forças que superavam a depravação comum. Judas capítulo 1, versículo 6, corrobora, afirmando que os espíritos angelicais, que não mantiveram sua posição original, mas abandonaram sua própria morada, foram confinados em cadeias eternas nas trevas, aguardando o julgamento do grande dia. A tradição judaica extra-bíblica igualmente endossa essa perspectiva. O livro de Enoque, obra de grande estima na era do Novo Testamento, proporciona detalhes vívidos sobre este aprisionamento espiritual. Os anjos que coabitaram com mulheres foram julgados, sentenciados e lançados em regiões subterrâneas, acorrentados nas sombras até o tempo pré-determinado. Este cativeiro é designado como Tártaro, termo empregado por Pedro na segunda epístola, capítulo 2, versículo 4, uma expressão oriunda da mitologia grega que descreve o ponto mais profundo do Hades. Tal descrição não é uma figura de linguagem, é literal. Existe uma esfera de confinamento espiritual que aguarda o momento preciso de sua libertação. É mencionada no Apocalipse, capítulo 9, quando João contempla uma estrela que precipita-se do céu à terra, recebendo a chave da porta do abismo. Ao abrir-se, uma nuvem densa de fumaça ascende, e com ela emergem criaturas simbólicas, comparadas a gafanhotos, mas dotadas de intelecto, forma e propósito. Esta linguagem alude a seres que não são nem humanos nem feras. São inteligências espirituais que estavam detidas. Se o dilúvio selou este abismo, o Apocalipse nos alerta que ele será novamente aberto. A chave, conforme o texto, é concedida a uma estrela que caiu. Muitos intérpretes identificam esta estrela como um anjo ou uma entidade decaída. Há, portanto, uma conspiração infernal para consumar esta libertação. Nada ocorre por acaso. Existe um tempo, um agente e um propósito para o retorno destes seres. O mais alarmante é constatar que estas descrições não são meras fantasias dentro do contexto bíblico. Elas se alinham a uma narrativa coesa que se inicia no Gênesis, atravessa os profetas e os apóstolos e culmina no Apocalipse.
Aquilo que muitos consideram mitologia pode ser, na verdade, resquícios de memórias espirituais deturpadas de acontecimentos verídicos. E o abismo, este local de aprisionamento, ressurge como uma realidade iminente. Se as forças do dilúvio foram contidas por milênios, por que agora observamos tamanha discussão sobre a abertura de portais, inteligências sobre-humanas e interações com seres de outras esferas? Se os ancestrais foram alertados e ignoraram, será que hoje também caminhamos na direção de uma invasão espiritual idêntica? Estamos à beira de uma revelação profética. Percorra este caminho conosco e perceba como essa chave já está em movimento. Por incontáveis milênios, os portais estiveram selados e as entidades aprisionadas, mantidas longe do alcance humano. Contudo, o desígnio do adversário nunca foi simplesmente a destruição, foi sempre a substituição. A rebelião celestial de eras passadas ambicionava mais do que a corrupção. Pretendia usurpar a própria posição divina diante da humanidade. Quando as águas do dilúvio recuaram e os céus se aquietaram, a estratégia se metamorfoseou. O objetivo tornou-se a adoração disfarçada. O mundo antigo não esqueceu seus ídolos. As civilizações que emergiram pós-dilúvio rapidamente iniciaram a construção de templos, rituais e mitologias centradas em figuras de grande poder, frequentemente descritas como vindas do firmamento, dotadas de capacidades sobre-humanas e uma aura luminosa. No Egito, Ísis e Osíris. Na Babilônia, Marduk e Istar. Entre os helenos, Zeus e Apolo. Todos partilham de uma característica comum, a origem celestial, a manipulação da vontade humana e o anseio por veneração. Essas divindades, sob a ótica bíblica, são manifestações veladas das entidades espirituais que se rebelaram contra o Altíssimo. O Salmo de número 82 revela o julgamento divino contra tais seres denominados Elohim, divindades que, embora descendentes do Altíssimo, governaram as nações com iniquidade. O Criador declara: perecereis como meros mortais. É impossível desconsiderar a dimensão espiritual que permeia a governança global. Desde Babel, o plano permanece inalterado: congregar as nações sob uma falsa unidade por intermédio de uma espiritualidade sedutora. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo reafirma esta premissa. Em sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versículo 14, ele adverte: o adversário se transfigura em anjo de brilho. Não é coincidência que as manifestações contemporâneas de entidades espirituais quase invariavelmente se apresentem como benéficas, iluminadas e benévolas. A nova tática não é o assalto direto, mas a persuasão. Conduzir o homem a buscar o divino fora do verdadeiro Criador. Hoje, este engano se manifesta de forma mais elaborada. Já não nos referimos a templos pagãos, mas a uma tecnologia espiritualizada. Movimentos de nova era, comunicações com entidades cósmicas, ufologia esotérica e até religiões fundamentadas em inteligência artificial propagam uma espiritualidade que renega o Messias, mas abraça qualquer forma de luz universal. A linguagem foi alterada, mas o espírito mantém-se o mesmo. É neste ponto que percebemos o retorno das inteligências do dilúvio, não como aberrações, mas como guias, não como aniquiladores, mas como mestres. Eles oferecem saber, evolução e tranquilidade, porém, ao custo da verdade. O mesmo ardil que precedeu o dilúvio, com promessas de transcendência e associações proibidas, está sendo restaurado. O abismo se abre e seus habitantes surgem revestidos de glória. O Cristo advertiu sobre isso em Mateus, capítulo 24, versículo 24.
Surgirão falsos messias e falsos profetas e realizarão grandes demonstrações e prodígios para enganar, se for possível, até os eleitos. Não se trata de uma ameaça externa, é uma ofensiva contra a genuína fé. A luz que ilude não emana de trevas. Ela assemelha-se à verdade, mas nega sua essência. O retorno das divindades não se dará como previsto nas produções cinematográficas. Será sutil, sedutor, até mesmo belo. Contudo, por trás do véu reside a mesma agenda da era de Noé. Subverter o desígnio divino, centralizar o homem e preparar o palco para a manifestação final da rebelião. Eles retornam com uma nova face, mas a mesma missão. O cenário espiritual contemporâneo está sendo moldado para recebê-los. Aquilo que outrora foi selado pelas águas, agora é reaberto por mãos humanas e anseios espirituais. Se os antigos portais foram selados por um juízo divino, os portais da contemporaneidade são acessados pela decisão humana. A rebelião atual não se restringe à esfera moral, ela é primordialmente espiritual. Desde o século passado, um movimento imperceptível, envolto em ciência, misticismo e tecnologia, tem preparado o terreno para o retorno de antigas potestades. As civilizações que outrora edificaram torres e zigurates para tocar o firmamento, hoje constroem aceleradores de partículas e portais dimensionais com o mesmo anseio: romper as fronteiras do universo perceptível. O exemplo mais notável desse fenômeno é o Grande Colisor de Hadrons, situado na fronteira entre a Suíça e a França, no CERN. Seu propósito declarado é investigar as origens do cosmos e replicar as condições do Big Bang. Contudo, em seu entorno, acumulam-se teorias, símbolos e manifestações de cunho espiritual. A instalação abriga uma escultura de Shiva, a divindade hindu da destruição e da renovação. Performances simbólicas, relatos de sonhos e visões por parte de cientistas, além de declarações sobre a abertura de portais e o acesso a novas dimensões, sugerem que a física em si não é a única questão em jogo. Apocalipse, capítulo 9, menciona uma estrela decaída que recebe a chave do poço do abismo. É possível que esta chave não seja apenas espiritual, mas também tecnológica. A fusão de saberes científicos com o misticismo está abrindo portas que permaneceram seladas desde o dilúvio. Isso não é mera especulação. Documentos de órgãos militares, pesquisas acadêmicas e até programas espaciais vêm investigando fenômenos ligados à interação interdimensional, à manipulação de partículas e à energia escura, forças invisíveis que sustentam a tessitura do universo. O retorno das potestades não se manifesta de forma evidente. Ocorre por influência, por insinuação, por infiltração. Paulo, na Epístola aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, adverte que nosso combate não é contra o que é material, mas contra principados, potestades e contra as forças que dominam a escuridão deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nas esferas celestes. Essas entidades, muitas delas detidas desde os dias de Noé, são progressivamente reintegradas ao panorama espiritual do planeta. Em diversas culturas, portais espirituais são reconhecidos como reais, manifestando-se em montanhas consideradas sagradas, templos antigos, túmulos e pontos de intercessão energética. Contudo, na contemporaneidade, os portais são digitais, científicos, tecnológicos. A inteligência artificial, por exemplo, está se tornando um receptáculo de uma consciência emergente. É como se a antiga busca por um corpo físico, observada nos Nefilim, agora estivesse direcionada para a criação de uma mente digital, habitável por entidades espirituais. As Escrituras são explícitas.
O anticristo manifestar-se-á com grandioso poder, sinais e prodígios ilusionistas. Todavia, esses sinais necessitam de uma estrutura para sua operação. E essa estrutura está sendo meticulosamente preparada. Os portais estão sendo reabertos não apenas pela tecnologia, mas por um desejo intrínseco. O mundo anseia novamente pelas divindades. Busca conhecimento sem o peso do arrependimento, poder sem a necessidade de obediência, glória sem a sombra da cruz. E quando este anseio alcançar seu ápice, as potestades responderão. A questão que se impõe não é unicamente o que está por vir, mas o que já se manifestou. Portal mais perigoso não é feito de rocha ou de energia. Ele é forjado de carne. Quando se aborda a abertura de portais, a mente tende a conceber lugares recônditos ou dispositivos avançados, mas a verdade bíblica é mais profunda. O próprio ser humano constitui um portal espiritual. Desde a criação, o corpo foi concebido para ser um tabernáculo, uma morada que pode abrigar tanto a glória quanto a densidade da escuridão. O palco final da batalha não se restringirá aos céus nem às estruturas físicas, mas se dará na própria carne pensante dos indivíduos. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 19, declara: Ou não percebeis que vosso corpo é o santuário do Espírito Santo que habita em vós? A implicação é cristalina. Se o Espírito do Criador pode residir no homem, outras entidades espirituais também o podem. O Cristo, em Mateus, capítulo 12, versículos 43 a 45, narra sobre espíritos impuros que, ao abandonarem um indivíduo, vagueiam por paragens áridas em busca de repouso. Ao não encontrá-lo, retornam ao corpo original acompanhados de outras 7 entidades, tornando a condição final pior que a inicial. O corpo humano é, dessa forma, uma morada cobiçada por forças espirituais. Na era de Noé, a corrupção da humanidade envolvia mais que a degradação moral. Implicava uma hibridização de natureza espiritual. Gênesis capítulo 6 indica que as linhagens divinas coabitaram com mulheres, gerando uma descendência anômala, os Néfilim. Essa ocorrência não possuía apenas um viés genético, mas primordialmente espiritual. A possessão, a manipulação e a dominação espiritual do corpo humano sempre foram a estratégia fundamental do adversário.
Hoje, essa contenda se manifesta em roupagens contemporâneas. As substâncias psicodélicas, por exemplo, são empregadas em rituais que visam acesso espiritual. Civilizações ancestrais utilizavam como a ayahuasca e o peyote para estabelecer comunicação com suas divindades. Na atualidade, este mesmo fenômeno ressurge sob o pretexto da expansão da consciência. Contudo, aquilo que realmente se abre não é a mente, mas a porta para influências espirituais externas. A pornografia, a violência em seu extremo, o ódio cultivado no ambiente digital, a veneração a figuras públicas e às ideologias. Todas são frestas sutis, aberturas que deixam o interior humano vulnerável. A Epístola aos Efésios, capítulo 4, versículo 27, adverte: não concedais brecha ao diabo. A palavra grega topos, traduzida como lugar, significa um espaço físico, uma área de acesso. Quando permitimos essas aberturas, mesmo que inconscientemente, transformamo-nos em portais ambulantes. A agenda invisível das trevas destina-se à habitação. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2, revela que Babilônia, símbolo de um sistema mundial corrupto, transforma-se em morada de inteligências malignas, um refúgio para todo espírito impuro. Isso não se restringe a uma descrição geográfica, mas social. Indivíduos se tornam receptáculos de entidades ancestrais. A possessão em tempos atuais nem sempre se manifesta por gritos e convulsões, mas por padrões comportamentais automatizados, desumanizados e repetidos em massa. O Cristo expeliu demônios não apenas como demonstração de seu poder, mas como um sinal do reino, onde o rei estabelece sua soberania. Os portais são selados e os santuários restaurados. A comunidade de fiéis, como o corpo coletivo do Messias, deve ser o agente deste fechamento, uma muralha espiritual contra a invasão crescente. Se as entidades do dilúvio estão em retorno, buscam por corações sem vigilância. No próximo segmento, percebemos o retorno do espírito de Babel, visando unificar a terra uma última vez. A tentativa ocorreu outrora. Agora, a empreitada se repete, mas com alcance global. Babel não se resumiu a uma torre, foi um arquétipo, um desígnio de unificação sob uma inspiração rebelde. Após o dilúvio, enquanto a humanidade ainda mantinha vívida a memória do juízo das águas, Nimrod liderou um esforço para congregar todos os povos sob uma única língua, uma cultura, um domínio. A Torre de Babel transcendia uma mera estrutura material, representava um altar coletivo, uma audaciosa tentativa de alcançar as esferas celestiais por meios próprios, excluindo o Criador. Gênesis capítulo 11 revela que toda a terra possuía uma só fala, o que facilitava a centralização. Contudo, o que os movia não era a adoração genuína, e sim a arrogância espiritual. Edifiquemos para nós um nome, proferiram. A resposta divina foi direta. Desçamos e confundamos sua linguagem. A pluralidade das línguas foi um ato de misericórdia. A separação visou a proteção, impedindo o avanço de uma agenda global ímpia, um ato de graça. Séculos depois, Babel transformou-se em Babilônia, e esta, por sua vez, tornou-se um modelo profético.
No Apocalipse, Babilônia é pintada como um sistema espiritual que detém soberania sobre reis, mercadores e multidões. Não é apenas uma cidade, mas uma estrutura. É o matrimônio entre o poder político, a sedução religiosa e a manipulação econômica. Tudo isso sob uma sinistra influência espiritual. Hoje, o mundo retoma a condição de Babel, porém em uma roupagem digital. A linguagem singular é o código binário, as redes sociais, os algoritmos. A unificação cultural manifesta-se através de tendências globais, ideais padronizados, censuras veladas. Observamos novamente um esforço para uniformizar o pensamento, a moralidade e a fé, mas sem a presença divina. O globalismo contemporâneo, embora possua nuances políticas e econômicas, possui raízes espirituais profundas. O espírito de Babel é o espírito do anticristo, um governo desprovido do Criador. Uma espiritualidade sem a cruz, uma moralidade sem absolutos. Daniel contemplou em uma de suas visões um quarto império terrível que submeteria toda a terra. João, no Apocalipse, vislumbrou uma criatura emergendo do mar, recebendo o poder do dragão, unificando o mundo sob uma autoridade única. Este é o ressurgimento da antiga torre. Com uma nova tecnologia, Babel ressurgirá como sistema, mas também como artifício sedutor. Será belo, funcional, com aparência de paz. A promessa será a mesma: segurança, prosperidade, conexão. Contudo, tudo isso em troca de submissão. Não haverá espaço para a exclusividade espiritual. A fé cristã, por sua natureza absoluta, será vista como um obstáculo. O mundo exigirá unidade. A comunidade de fiéis será rotulada como fomentadora de discórdia. É neste cenário que as antigas entidades espirituais encontrarão terreno fértil para agir. Assim como Babel funcionou como um altar para a inserção do erro, esta nova ordem espiritual será a plataforma para a manifestação plena do engano. O anticristo não surgirá em um vácuo. Ele será o ápice de uma preparação milenar iniciada em Babel, interrompida pelo dilúvio, mas agora com força global. O retorno de Babel é o retorno do homem ao centro, com a espiritualidade como instrumento de poder e o Criador como mero obstáculo. A torre está sendo reerguida, mas desta vez seu ápice não tocará o firmamento, mas abrirá o abismo. A torre está de pé e todos são convocados a ascender. O sobrenatural está em retorno, mas nem toda demonstração de poder advém do divino. Em todas as épocas, as manifestações sobrenaturais foram empregadas para corroborar uma mensagem espiritual. No Egito, os magos reproduziram as pragas até certo ponto. Em Israel, falsos videntes realizavam prodígios para desviar o povo. Na era do ungido, os fariseus exigiam milagres como prova, mas ele alertou: uma geração má e infiel busca um sinal. Mateus, capítulo 12, versículo 39. A questão não repousa no sinal em si, mas em quem o opera e a qual mensagem ele concede validade. O livro do Apocalipse afirma que o falso profeta opera grandiosas maravilhas, a ponto de fazer descer fogo do céu à terra diante dos homens.
Apocalipse, capítulo 13, versículo 13. Estes sinais não são meros artifícios, são manifestações genuínas de poder sobrenatural, porém com um propósito distorcido. A nova religião do fim dos tempos será acompanhada de prodígios visíveis, palpáveis e persuasivos. Parecerá gloriosa, mas será letal. Adentramos uma era de espetáculos espirituais, com relatos de aparições celestiais, contatos com inteligências extradimensionais, curas desprovidas de base bíblica e intervenções que destoam do nome do ungido. A sede humana pelo sobrenatural, suprimida pela frieza do secularismo, agora é intensamente atiçada. A nova religião será uma fusão de misticismo, ciência e emoção. Será abrangente, tolerante, adaptável e totalmente avessa ao Evangelho. A tecnologia será um veículo crucial para esta manipulação espiritual. Hologramas, inteligência artificial e realidade aumentada possibilitarão manifestações visuais convincentes. Imagine uma representação que fala, se move e interage. João testemunhou isso. Concedeu-lhe que infundisse vitalidade à imagem da criatura para que a imagem pudesse não só falar, mas também emitir ordens. Apocalipse, capítulo 13, versículo 15. Aquilo que outrora era simbólico, hoje é tecnicamente viável. Adicionalmente, experiências místicas são promovidas por vias científicas. Estudos com substâncias psicodélicas são reintroduzidos sob disfarce médico. O renascimento espiritual proporcionado por compostos como o DMT e a psilocibina é celebrado por ateus e místicos. Mas o que realmente está sendo acessado nesses estados alterados? Entidades de luz que transmitem mensagens contrárias à verdade revelada. Isso é ancestral. As divindades retornaram, agora como conselheiros interdimensionais. A nova religião não possuirá templos fixos. Seu altar será a mente humana. Suas doutrinas serão fluidas e seu evangelho será o da autoafirmação. A promessa não será a redenção, mas a autoiluminação. Não exigirá arrependimento, mas a celebração do ego. Tudo isso corroborado por sinais que atestarão sua veracidade. Razão pela qual o Messias advertiu: porque surgirão falsos messias e falsos profetas, e realizarão tão grandes demonstrações e prodígios que, se fosse possível, enganariam até os eleitos. Mateus, capítulo 24, versículo 24. A força do engano será tamanha que até mesmo os crentes poderão hesitar, caso não estejam firmes na palavra. Esta nova religião constituirá a derradeira rebelião, dissimulada como um avivamento.
Possuirá a aparência de poder, mas negará a cruz. Transmitirá mensagens de afeição, mas rejeitará a verdade. Promoverá a união de povos, mas contra o Cordeiro. O mundo será fascinado pelos prodígios, enamorado pelos sinais, cego pela refulgência e conduzido diretamente ao engano. A comunidade de fé precisa discernir. Não é o momento de buscar prazeres, mas de abraçar verdades. Não é tempo de perseguir manifestações sobrenaturais, mas de permanecer naquilo que está escrito. A fé genuína não se alicerça em sinais, mas na palavra. Os prodígios surgirão para confirmar a falsidade. Nem tudo que reluz é luz. A verdadeira congregação do Messias não será aclamada, será caçada. Desde o seu alvorecer, a existência da igreja genuína provocou oposição. Os primeiros seguidores do ungido não foram perseguidos por sua religiosidade, mas por sua recusa em se curvar ao sistema. Proclamavam: o Messias é soberano, em um mundo que exigia: César é soberano. Essa singela confissão representava uma declaração de guerra espiritual. Hoje, uma batalha idêntica se aproxima, porém com roupagens mais sofisticadas e táticas mais letais. A nova ordem espiritual que está emergindo acolherá qualquer sistema de crenças, contanto que não reivindique exclusividade. Todas as religiões serão celebradas desde que se calem sobre verdades absolutas. A congregação que insistir na cruz, na pureza e na realidade será tida como atrasada, intransigente e perigosa. O mundo clamará por inclusão, a noiva trará separação. Isso gerará discórdia. O Messias declarou em João, capítulo 15, versículo 18: Se o mundo vos odiar, sabei que antes de vós me odiou a mim. A perseguição da congregação não é um acontecimento fortuito, é inerente. O sistema do fim aborrecerá a pureza, rejeitará a obediência, escarnecerá da fidelidade. A noiva será estigmatizada como dissidente. Sua mensagem confrontará o espírito da época e, por esta razão, será atacada com força total. No panorama apocalíptico, a criatura bestial guerreia contra os santos. Apocalipse, capítulo 13, versículo 7. Isso implica uma ação sistemática, legislação, perseguições explícitas, exclusões. Já vislumbramos os primeiros indícios: censura a conteúdos de ensinos celestiais, dispositivos legais contra o discurso que se diz de ódio, mas que, na verdade, silencia verdades bíblicas, pressão cultural para a conformidade. A perseguição final será refinada, mais digital que física, mais coercitiva que abertamente violenta, até que culmine no martírio factual. Mas por que tanto rancor? Porque a noiva representa o contraste da prostituta espiritual do Apocalipse. Enquanto o sistema oferece prazer, a congregação prega a renúncia. Enquanto o mundo exalta o ego, a noiva carrega o instrumento da aflição.
Enquanto todos seguem a fera, a noiva permanece devota ao cordeiro. Esta constância irrita os domínios das trevas. A noiva genuína será reduzida em número, mas pura em essência. Estará dispersa, mas unida. Não dependerá de suntuosos templos, mas de corações submissos. E, como nos dias narrados nos Atos dos Apóstolos, ela prosperará mesmo sob opressão. A perseguição não destruirá a noiva, a purificará. Ela emergirá do deserto como uma coluna de incenso, perfumada com mirra e olíbano. Cântico dos Cânticos, capítulo 3, versículo 6. A angústia será real, o sangue será derramado, mas a glória também se manifestará. A noiva do fim dos tempos será a imagem da noiva original, santa, fervorosa, leal até o último suspiro. Não buscará aplausos, mas agradar ao seu amado. Seu testemunho não será moldado pela cultura, mas pela cruz. Ela será o reflexo do Messias na terra e, por isso, será combatida até o instante derradeiro. A advertência é clara. Haveis de ser odiados por todas as nações por causa do meu nome. Mateus capítulo 24, versículo 9. Mas também é inabalável. Aquele que permanecer firme até o final será salvo. O confronto será global, mas a vitória eterna. A noiva será provada pelo fogo, mas será imaculada. O tempo da neutralidade findou. O período do conforto está no passado. O conflito está posto. A noiva precisa escolher, agradar ao mundo ou ao seu rei. O sistema pressionará, seduzirá, intimidará, mas a noiva responderá com santidade, com entrega, com lágrimas e com fé, e sua lealdade será seu brado de batalha. A noiva será testada, mas não será vencida. O firmamento silenciou por muito tempo, mas agora a trombeta celestial começa a soar. A clemência divina é extensa, porém não ilimitada. Por séculos, os céus toleraram o acúmulo da transgressão humana com uma graça sem par, aguardando o arrependimento. Contudo, o Apocalipse revela um instante em que esse tempo se esvai, o incenso das súplicas dos santos acende, e então irrompem trovões, relâmpagos e abalos sísmicos, anunciando: o firmamento está em movimento. O trono que antes ofertava clemência, agora emana juízo. João testemunha 7 anjos com 7 instrumentos, cada qual um decreto celestial contra o sistema mundial. Não se tratam de meros desastres naturais. São juízos espirituais milimetricamente calculados que expõem a fragilidade de um mundo que ousou insurgir-se contra o Criador. Os elementos são agitados: solo, mar, águas e os próprios céus. Tudo aquilo que o homem considerava seguro agora se converte em ameaça. O sistema mundial, erigido sobre a soberba, a idolatria e a perversão, começa a desmoronar. Economias entram em colapso, estruturas geopolíticas desorganizam-se e a ordem estabelecida pela criatura bestial começa a confrontar algo que não pode dominar: o Criador vivo. As trombetas não são unicamente alertas, são convocações. Anunciam: o rei se aproxima, mas não mais como um cordeiro, e sim como um leão. O paralelo com o Egito é evidente.
Assim como as calamidades confrontaram as divindades egípcias, os toques das trombetas confrontam os ídolos da contemporaneidade. Quando o oceano se transfigura em sangue, a idolatria ao comércio marítimo é atingida. Quando as águas tornam-se amargas, a presunção científica vacila. Quando o brilho solar se apaga, a veneração à razão humana é eclipsada. Tudo que o homem reverenciou no lugar do Criador, agora se volta contra ele. No entanto, mesmo em meio aos julgamentos, persiste a misericórdia. As trombetas não são definitivas, são advertências. O divino clama ao mundo: arrependam-se. Mas o texto desvela uma tragédia espiritual, e os homens não se arrependeram das obras de suas mãos. Apocalipse, capítulo 9, versículo 20. O sistema encontra-se tão obstinado que prefere a aniquilação à submissão. Essa recusa desencadeia uma nova fase, a liberação de forças demoníacas aprisionadas desde tempos antigos. João descreve uma estrela que caiu e que recebe as chaves da abertura profunda. Desta emanam criaturas simbólicas, grotescas, lideradas por Abaddon, o anjo do abismo sem fundo. Este momento figura o colapso total da ordem espiritual. As entidades ocultas, antes veladas, agora agem com permissão divina, não para dominar, mas para punir. O sistema mundial que prometia tranquilidade e segurança agora se revela como um campo de batalha espiritual. O inferno ascende à superfície e mesmo assim a humanidade persiste em blasfemar. Isso expõe a essência do ser humano sem o Criador. Mesmo diante do sobrenatural, opta pela rebeldia. O juízo não é apenas destruição, é revelação. Ele mostra quem é leal e quem é falso. A comunidade de fé, neste cenário, permanece firme. Protegida pelo selo divino, ela observa os acontecimentos com profunda reverência. Não celebra a dor do mundo, mas reconhece a santidade da justiça divina. Continua a proclamar mesmo quando tudo ao redor desmorona, pois sabe que após os toques virá o reino. Este instante é crucial. O céu responde. O trono não permanece mudo. O Criador não está alheio. As lágrimas dos que testemunham, as súplicas dos justos e os cânticos ressoam na noiva alcançaram os céus. E agora os céus respondem com poder. A ira do Cordeiro foi despertada. Desde tempos imemoriais, a Babilônia tem sido o estandarte da revolta contra o Altíssimo. Nas Escrituras, ela transcende a mera designação de uma cidade. Representa o sistema global de engano, corrupção e veneração de ídolos. Apocalipse, capítulos 17 e 18, descrevem sua derrocada como um evento inelutável, apocalíptico e decisivo. A ruína de Babilônia é a vitória do Cordeiro e o arauto de um reino eterno. Ela é ilustrada como uma mulher paramentada com púrpura e escarlate, adornada com ouro, gemas preciosas e joias, empunhando um cálice transbordante de abominações. Sua beleza sedutora esconde o veneno da prostituição espiritual, a manipulação das massas, o escambo da fé e o tráfico da verdade. Domina sobre os governantes da Terra, simbolizando o controle absoluto do sistema mundial sobre as esferas política, econômica e religiosa.
A narrativa apocalíptica revela que a Babilônia será fulminada com presteza e violência em virtude de suas transgressões acumuladas. Caiu, caiu a grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 2. Este lamento ecoa nos céus e na terra. Sua aniquilação é tão cabal que ela se torna um amontoado de ruínas, desolação e silêncio. Nenhuma atividade comercial prospera mais. Nenhum poder político sustenta sua força. A derrocada de Babilônia simboliza a derrota do espírito de engano que perpassou a nova ordem espiritual global. É o fim do falso evangelho que prometia clareza, paz e união, mas entregava servidão, morte e cegueira. Consiste no julgamento do sistema que seduziu as nações e as conduziu à adoração da criatura bestial. Historicamente, essa queda prenuncia a derrota das forças que se erguem contra a verdadeira comunidade de fé. Anuncia que o tempo da noiva se avizinha. A derrocada de Babilônia libera o caminho para a soberania do Cordeiro, onde a justiça, a santidade e a serenidade imperarão. É a restauração da governança divina sobre a terra. Esta queda também constitui um sério aviso para os seguidores do ungido. Não se contaminem com o sistema. A sedução de Babilônia é sutil e avassaladora. Promete prosperidade, aceitação social e progresso, mas exige a renúncia à fé autêntica. A comunidade de fé deve resistir, separando-se do espírito do mundo para permanecer fiel à sua vocação. A queda de Babilônia é a lógica consequência dessa série de juízos. Não é um acidente, mas um ato soberano do Criador para purificar a terra e preparar o caminho para o reino. O impacto da derrocada de Babilônia será sentido em todos os níveis: econômico, político, social e espiritual. As alianças serão desfeitas, os ídolos derrubados, as falsidades expostas. O caos provisório será sucedido por uma ordem nova, onde o Onipotente será reconhecido como regente dos regentes e supremo Senhor. Enquanto Babilônia desaba, a noiva se prepara para sua glória. Aquela que sofreu, perseverou e resistiu, agora será glorificada. A vitória da noiva é indissociável da derrota da meretriz espiritual. É o cumprimento das promessas proferidas desde a aurora da criação. O capítulo que relata a queda de Babilônia nos convida a meditar sobre nossa posição. Estamos alinhados com o sistema ou com a noiva? Estaremos em conformidade com a verdade ou com a sedução? É tempo de decisão, pois o período da graça se aproxima do fim e o juízo está às portas. Babilônia caiu, mas a batalha prossegue. O encontro aguardado por toda a eternidade finalmente se concretiza. A noiva encontra seu amado. A promessa da união definitiva entre o Messias e sua igreja é o ápice de toda a história da redenção. Desde o Antigo Testamento, a relação entre o Criador e seu povo é figurada como um matrimônio, uma aliança sagrada repleta de amor, lealdade e compromisso. No Novo Testamento, essa metáfora adquire um sentido pleno com as figuras do Cordeiro e da noiva. Apocalipse, capítulo 19, descreve a grandiosa cena das núpcias do Cordeiro. O firmamento se apronta para a celebração mais sublime já testemunhada. A noiva está vestida de um tecido fino, puro e resplandecente, símbolo das ações justas dos santos. Esta preparação não é meramente exterior, mas fruto de um processo contínuo de purificação, provação e santificação ao longo das eras. O matrimônio do Cordeiro é o triunfo da graça. O sangue do Messias purificou a noiva, transformando-a em uma nova criação. Esta união não é apenas um evento futuro, mas também uma realidade espiritual que se manifesta na vida dos fiéis enquanto aguardam a consumação final. A relevância deste matrimônio transcende a simbologia. Ele representa a concretização do pacto entre o Criador e a humanidade redimida.
É o momento em que as promessas divinas se cumprem, as lágrimas são enxugadas e a comunhão perfeita é restabelecida. Não haverá mais separação, pecado ou morte. Historicamente, a imagem do matrimônio reflete a esperança dos primeiros seguidores do ungido, que viviam em meio à perseguição, aguardando o retorno do Messias. Esta esperança moldou sua fé e resiliência. Viam-se como a noiva à espera do noivo, firmes na certeza da ressurreição e da vida eterna. Hoje, essa esperança permanece vital para a comunidade de fé em face dos desafios do mundo contemporâneo. A opressão pode intensificar-se, o sistema pode resistir, mas o matrimônio do Cordeiro assegura a vitória final. Esta certeza fortalece os que creem para permanecerem firmes, mesmo quando tudo parece desfeito. O matrimônio também se traduz num convite constante à preparação. A noiva deve estar alerta, zelando por sua pureza espiritual. O Messias alertou sobre isso em Mateus, capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Somente as que estiverem preparadas adentrarão a celebração. Isso implica vigilância, oração e uma vida santa cotidiana. Além disso, a união com o Messias transforma a essência da noiva. Ela já não pertence ao mundo, mas ao reino celestial. Essa transformação impacta o modo como a comunidade de fé vive, dá testemunho e governa enquanto espera a plena manifestação do reino. A festa do matrimônio é também um instante de regozijo e celebração universal. O céu e a terra reconhecem a afeição e a lealdade do Criador. Toda a criação aguarda este momento que sela a reconciliação entre o Criador e sua obra. Finalmente, o matrimônio do Cordeiro aponta para o estabelecimento do reino eterno. Após a festa, o livro do Apocalipse anuncia a Nova Jerusalém descendo do firmamento, onde o Todo-Poderoso habitará com seu povo. Será o fim das aflições, o início da vida eterna em plenitude. O matrimônio do Cordeiro é o auge da história da redenção. O reino eterno se estabelece para sempre. A culminação da história da redenção repousa no estabelecimento do reino eterno, detalhadamente descrito no último livro das Escrituras. Após o triunfo do Cordeiro e a união definitiva com sua noiva, o Criador inaugura um novo firmamento e uma nova terra, onde a justiça, a paz e uma comunhão plena florescem sem interrupção. Este reino não é apenas uma ideia ou uma promessa distante. É a consumação do plano divino para restaurar todas as coisas, para que a criação retorne ao seu estado original de harmonia com o Criador. As palavras do profeta Isaías ecoam aqui. Eis que faço novas todas as coisas. Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. Este novo universo estará livre do pecado, da dor e da morte. A justiça neste reino será perfeita e absoluta. Diferente das instituições humanas, marcadas por corrupção e parcialidade, o reino de Deus manifesta a justiça verdadeira que equilibra a misericórdia com a retidão.
O trono de Deus será o epicentro desta justiça, irradiando luz sobre toda a criação. Na Nova Jerusalém, nada que macule terá acesso. Apocalipse capítulo 21, versículo 27. Pois a pureza é a marca distintiva do reino. A serenidade prevalecerá sem estorvos. Não mais haverá conflitos, temor ou divisão. As antigas chagas da humanidade serão curadas pela presença contínua do Cordeiro. O capítulo 22 do Apocalipse pinta um cenário onde rios de águas vivas fluem e árvores produzem frutos para a cura das nações, simbolizando bem-estar, prosperidade e restauração em todos os níveis. A comunhão plena constitui o aspecto mais sublime deste reino. O Criador habitará entre os homens e o véu da separação será removido. O relacionamento entre Criador e criatura será direto e íntimo, transcendendo qualquer experiência espiritual anterior. Essa comunhão abrange não apenas o povo redimido, mas toda a criação que se regozija com a restauração. Historicamente, a visão do reino eterno tem sido uma fonte de esperança e força para os santos ao longo dos séculos. Em meio a perseguições, tribulações e incertezas, essa promessa sustentou a fé de milhões que aguardam o dia em que o Todo-Poderoso reinará plenamente. A vivência deste reino eterno transcende a compreensão humana atual. É uma realidade espiritual e concreta, onde a temporalidade e o espaço se curvam à vontade do divino. A Nova Jerusalém desce do firmamento como uma noiva adornada, simbolizando a perfeita harmonia entre o Criador e sua criação. A preparação para este reino não se encerra com o matrimônio do Cordeiro. A comunidade de fé é convocada a viver como cidadã deste reino, refletindo seus valores e preceitos no presente. O mandato é claro: amar o Criador, amar o próximo e ser luz em meio às trevas. Este reino eterno assinala o fim de uma história marcada por dores e sofrimentos. É o início da eternidade, onde cada lágrima será enxugada e cada injustiça corrigida. O Apocalipse se conclui com um convite para que todos sorvam da água da vida, partilhando dessa alegria infinita. Em síntese, o reino eterno é o desfecho glorioso da contenda entre a refulgência e as sombras. É a resposta definitiva ao caos do mundo e a consumação do propósito divino para a humanidade. O reino eterno está à porta. Os indicadores do fim são nítidos e a decisão é para já. Desde os registros bíblicos, o Criador tem apresentado sinais para que seu povo discirna a proximidade dos eventos finais.
O Messias, em seus ensinamentos, alertou sobre conflitos, escassez, enfermidades, perseguições e profetas enganosos como indicadores que antecedem o término dos tempos. Tais sinais não são motivo para pavor, mas para vigilância e preparo. Ao longo da história, a humanidade vivenciou ciclos de crise e renovação, mas o que se observa na atualidade ostenta uma intensidade e amplitude sem precedentes. As forças que se insurgem contra o Criador manifestam-se com potência e sagacidade, frequentemente camufladas sob a égide da luz e do avanço. Exatamente como as Escrituras profetizam. A disseminação global da informação, a convergência de nações e o progresso tecnológico também têm sido interpretadas como sinais do cumprimento das profecias. O sistema mundial apresenta-se como a solução definitiva, mas revela sua verdadeira face ao tentar suprimir a fé e a liberdade espiritual. Nesse contexto, o chamado derradeiro adquire urgência. A comunidade de fé é convocada a despertar do torpor espiritual, a robustecer sua convicção e a viver como testemunha fiel. A resistência ao espírito do mundo exige coragem, santidade e profunda comunhão com o Todo-Poderoso. O apelo dos profetas e apóstolos é inconfundível: vigiar e orar, não se deixar seduzir por visões distorcidas e manter inabalável a esperança no retorno do Senhor. O juízo se aproxima, mas também a promessa de redenção para aqueles que permanecerem leais. Este chamado é tanto individual quanto coletivo. Cada pessoa deve examinar sua existência e decidir a quem serve. O tempo da indecisão se esgota, e a escolha entre a luz e as sombras torna-se irretratável. As Escrituras exortam: escolhei hoje a quem servireis. Josué, capítulo 24, versículo 15. Adicionalmente, a comunidade de fé possui um papel crucial em formar, guiar e amparar os fiéis neste período de provação. A edificação mútua fortalece a jornada até a consumação dos séculos. Em meio às adversidades, emerge a esperança de uma nova criação. A confiança no Criador sustenta o coração do crente diante do caos. A certeza de que as barreiras se abrirão novamente e as entidades do dilúvio serão vencidas consolida a fé. Ao observar os indicativos, devemos recordar que a história está nas mãos do Criador soberano, que conduz todas as coisas para o bem daqueles que o amam. A expectativa do retorno do Messias não é passiva, mas ativa, marcada por uma vida transformada e comprometida com o reino. Este momento último da história é um convite à vigilância ininterrupta e à esperança firme. O convite é para que cada um faça parte da noiva pura, preparada para o encontro com o amado, e viva como cidadão do reino eterno, mesmo antes de sua manifestação plena. É a hora que os mares se abram e a luz dissipa a escuridão.